Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. A liturgia de hoje nos dá a ocasião de meditar sobre o mistério da providência divina. Deus, Ele é todo-poderoso, é isso que nós professamos no credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Deus, então, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. O que é a providência divina? A providência divina é a ação da vontade de Deus. Deus quer realizar alguma coisa e Ele assim o faz. Na primeira leitura nós vemos o desfecho aqui da história de José. E no final, depois que Jacó falece e os irmãos vão suplicar a misericórdia de José, para que José não dê o troco aos seus irmãos daquele mal que eles haviam feito a ele, José diz o seguinte: não tenhais medo, vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu em bem, para dar a vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Deus utilizou de um mal que aconteceu com José. Acompanhamos durante essa semana todo o desfecho da história de José do Egito, né, que ele foi vendido pelos seus irmãos, mas Deus o tornou o segundo homem do Egito, quase tão poderoso como o faraó. E isso foi feito por conta da providência divina, para que por meio de José o próprio povo de Israel fosse salvo. Então, aqui José vai dizer: não temais, vós pensastes fazer mal contra mim, Deus, porém, converteu em bem. E no Evangelho, Jesus vai dizer o seguinte: vós não valeis mais que muitos pardais, né? Não tenhais medo, né, daqueles que podem fazer o mal. Pelo contrário, temei aquele que pode levar a alma para o inferno. No entanto, não se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. E aí Jesus acrescenta: quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Então, essas passagens somente para ilustrar que Deus, Ele é providente e Ele tem o domínio de todas as coisas. E o mal, ele não existe por si mesmo. O mal é uma permissão divina. Esse é o grande mistério da providência. Muitas vezes nós encaramos a providência somente com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus providencia de bem para nós. Mas, por incrível que possa nos parecer e por estranho que isso possa nos soar, o mal também faz parte do mistério da providência divina. Porque Deus, Ele pode operar de 2 maneiras. Ele pode operar ativamente, ou seja, Ele decide que vai realizar alguma coisa e faz. Deus diz: faça-se a luz, né? Faça-se o homem e a mulher. Deus realiza alguma coisa. Mas Deus também pode permitir que algo aconteça, e isso pode ser um mal, em vista de um bem maior.
São Tomás de Aquino nos explica muito claramente que se Deus permite o mal, é porque daquele mal ele tirará um bem maior. Por isso nós precisamos confiar de que Deus é poderoso para transformar todo mal em bem. Isso nos traz um grande consolo e uma grande esperança, porque qualquer adversidade que nós passemos, aquilo é permitido por Deus para tirar dali um bem maior. Então jamais devemos nos afligir, por mais que o mal pareça em algumas circunstâncias triunfar, como aconteceu, por exemplo, na vida de José, né? Os males que José sofreu foram tremendos. Poucas pessoas teriam resistido a tudo que ele passou, as traições e as injustiças. O mal que o próprio nosso Senhor Jesus passou morrendo na cruz é uma coisa inaudita. Jamais alguém poderia imaginar que o Messias esperado padeceria de uma maneira tão cruel. Mas justamente dessas realidades, desse mal objetivo, dessas contradições, Deus tira um bem muito maior. Então nós precisamos crer na providência divina e confiar em Deus, de que Ele tem o controle de tudo. E muitas vezes pode ser que o mal possa ser tão intenso que nós pensamos que ele vai triunfar ou que ele está triunfando. Mas isso é só uma aparência, porque o bem é infinitamente maior do que o mal. Porque no fundo, o que existe propriamente é o bem. O mal, ele é uma privação do bem e uma permissão divina. Por isso, não nos aflijamos. Temos confiança. Deus, nosso Pai, cuida de nós. Mas Jesus também, ele coloca uma admoestação. Nós confiando nessa verdade que Deus transforma o mal em bem, nós não devemos fazer disso um pretexto também para fazer o mal, contando que Deus depois transformará esse mal em bem. Porque então, senão isso pode gerar uma relativização moral. Jesus, pelo contrário, ele diz: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, nosso Senhor deixa uma condição clara, né? Deus realmente, Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele transforma o mal em bem. Mas Ele exige de nós a fidelidade. Nós precisamos confiar em Deus e seguir os seus caminhos. Porque caso contrário, nós podemos padecer a condenação. Essa realidade da bondade de Deus, da sua providência que transforma o mal em bem, não elimina a realidade do inferno. E isso para nós é um grande mistério. Como é que pode existir um inferno? Mas mesmo essa realidade terrível está dentro do mistério da providência divina. Só no céu nós vamos compreender tudo isso. Mas agora, o que cabe a nós? Sermos retos, buscarmos seguir os mandamentos de Deus e ouvir as palavras de verdade que saem dos lábios de nosso Senhor. Confiar. Deus cuida de nós em todo instante. Se nós seguirmos o caminho de Deus, tudo converterá em bem para nós. São Paulo mesmo nos ensina. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, então toda adversidade, todo mal, toda infelicidade aparente, momentânea, vai ser convertida num bem. Confiemos em Deus. Deus é bom e misericordioso e nos ama infinitamente. E peçamos a Nossa Senhora, nesse sábado, que interceda por nós, ela que é mãe de misericórdia, para que nós confiemos cada vez mais nessa providência divina, nessa bondade de Deus e caminhemos retamente rumo àquele que realmente pode nos salvar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.